Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 12, onde eu vou falar dos filmes e das séries que eu assisti no mês de dezembro. Eu vou começar com os filmes, tá? Vou tentar aqui fazer rápido, porque a gente tá no Rio num calor dos infernos e eu não ligo nem ventilador nem ar pra não ficar muito ruído no microfone. Então vai ser um Fora das Páginas meio express, tá? A gente reviu o Disque M para Matar, do Alfred Hitchcock. Eu e meu marido, a gente tentou ver o máximo de filmes do Hitchcock aí por essa vida, e esse filme entrou, se eu não me engano, na HBO Max, agora eu não lembro direito. E a gente decidiu rever, e é uma dessas histórias de crime, suspense e investigação, que é em torno de um crime perfeito. Então ele tem um triângulo amoroso, né, um filme com a Grace Kelly. A Grace Kelly é casada com um ex-tenista, mas ela tá tendo um caso com um escritor de histórias policiais, né? Então aí já tem essa relação com o próprio gênero do filme. E o tenista descobre esse caso e ele decide, como eles têm um acordo matrimonial, ele decide dar o golpe nela. Então ele vai encomendar o assassinato dela pra ficar herdeiro do dinheiro dele. É um filme muito interessante do ponto de vista da cinematografia, assim. A gente vê que o marido, ele tem vários planos, ele tem o plano A, o plano B, ele vai tentando aplicar conforme as coisas vão desandando um pouco. Ele tem uns ângulos de câmera muito interessantes, é um filme que se passa quase todo no mesmo cômodo, praticamente todo no mesmo cômodo, então ele é um filme muito teatral, como O Festim Diabólico, que é outro filme do Hitchcock, que se passa todo numa mesma sala. E a exploração, assim, dos ângulos, da movimentação de câmera é muito interessante, assim, pra quem se interessa por essas questões cinematográficas. A gente gostou muito de ver, a atuação da Grace Kelly tá ótima também. Então, a gente adorou rever esse filme. Depois eu vi um filme pela primeira vez, um filme do Rainer Werner Fassbinder, no MUBI, que é O Desespero de Verônica Voss. Achei muito interessante esse filme porque ele é sobre uma atriz que tá em fase de decadência e ela tá viciada em remédios. E aí ela cria uma relação de dependência com a médica dela, que é a médica que passa esses remédios pra ela. A gente vê, tem umas questões políticas por trás do porquê que ela tá decadente, eu não vou dizer pra quem quiser assistir, né, descobrir, mas é aquele tipo de filme que explora uns comportamentos absurdos, tem umas coisas meio doidas no filme, você não sabe por que as pessoas estão agindo daquele jeito, então assim, ele tem um quê de kafkiano em alguns momentos, eu achei bem interessante. Depois a gente viu na Netflix A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, que eu vi várias pessoas indicando. Quem eu me lembro bem, assim, de ter indicado foi a Tati, que é apoiadora aqui do canal, de quem eu sempre falo, e o Volney, que também é apoiador aqui do canal. São duas pessoas que têm perfis maravilhosos no Instagram, sugiro que vocês sigam, vou deixar aqui em algum lugar o perfil deles. E eles indicaram, é um filme super poético, um filme português. Ele narra, né, a história de um casal. Esse casal tem vários filhos e o homem fica embarcado, né? Ele é marinheiro, então a mãe fica muito tempo sozinha. E aí ele explora muito a relação dos filhos com essa mãe, principalmente, né? Com essa questão de ausências e de luto, a importância da mãe na vida, sabe? A história dos pais, mas também o peso que é a história da mãe, a vida da mãe, a relação com a mãe. É um filme muito bonito, é um filme lento, é um filme pra quem gosta de filme poético e lento, tá? Que eu curto, então eu gostei muito, achei bem bonito. Depois eu vi o Dalton Web 2, Uma Nova Era, de Simon Curtis. Esse é um filme que tá no Prime. Eu gosto muito da série do Dalton Web e vi os filmes que saíram depois. O primeiro filme eu me lembro de não ter gostado muito não, mas esse eu gostei mais. Ele tem essa coisa dessa família aristocrática tentando se ajustar a uma vida mais moderna e também menos orientada por essa divisão de classes. E uma coisa que vai acontecer é que vão gravar um filme, né? Vão solicitar a gravação de um filme lá na casa deles, né? Na propriedade lá de Dalton Web. E aí vai ter um contraste ali muito interessante dessas pessoas que se sentem muito importantes porque são aristocratas com essas pessoas que se tornaram muito interessantes porque são astros do cinema, né? E como é diferente, como essas pessoas se percebem de maneira diferente ou como elas lidam umas com as outras. Tem uma questão também interessante de segredos familiares envolvendo Violet, nossa personagem favorita, que é a véia cri-cri da série. Eu adoro ela, então vai ter assim uns segredos familiares envolvendo a figura dela. É um filme muito gostosinho. Se eu não me engano, eu vi no Natal ou no Ano Novo, assim, delícia. Depois eu vi dois filmes de um mesmo diretor que eu não me lembro de ter visto nada deles, que foi a primeira vez, vi no MUBI, que é o Ted Fent. O primeiro que eu vi é o Outside Noise, que é um filme com atrizes alemãs. Pelo que eu vi, todo mundo nos filmes do Ted Fent são amigos dele. Ele chama os amigos mesmo pra gravar, manter o nome das pessoas, enfim. Então tem essas três amigas que estão ali meio numa fase da vida universitária. Elas são alemãs e é um filme muito a vida acontecendo. Então elas se encontram, uma dorme na casa da outra,
a gente vê os problemas que elas estão passando, uma tá sofrendo com a insônia, a outra tá exausta, ela tá escrevendo uma tese, ela tá exausta, todo lugar que ela encosta ela dorme, elas marcam de sair, mas ela quase desiste porque quer dormir. Tem a outra que tá com problema de grana. Então é muito interessante porque é uma amizade e ela é cheia de silêncios, assim, ela tem esses encontros, mas não tem tanto assunto, são só as amigas se encontrando e vivendo e passeando, enfim, eu gosto muito desses filmes que é a vidinha acontecendo. Daí eu vi um outro filme dele que tem essa vibe de vidinha acontecendo também, que chama Classical Period, e esse é focado em homens. Enquanto o primeiro era focado em meninas, esse é focado em caras também, em fase universitária, vida universitária, e passa nos Estados Unidos. E eles são estudantes de antiguidades e medievalismos, eles têm muitas conversas sobre a Divina Comédia do Dante. Foi uma das coisas que me interessou, foi que eu descobri que esse filme ia ter muitas conversas sobre a Divina Comédia do Dante. E aí é outra dinâmica. O filme parece tentar mostrar que a relação entre homens e mulheres é muito diferente. Que enquanto as mulheres elas têm essa coisa de fazer companhia uma pra outra, manter silêncios, não necessariamente conversar sobre alguma coisa, os homens parece que não conseguem não ser macho palestra. E aí, então eles se encontram e tem essas conversas longas sobre figuras históricas, sobre a Divina Comédia, sobre, sei lá, alguma figura histórica da Idade Média, ou, enfim, sei lá, padre não sei das quantas. E eles ficam naquele modo palestra, começa a falar. E aí tem uma personagem feminina, que é uma amiga deles, ela está em crise, a gente vê que ela está em crise, e ela fica irritada com os caras. Ela fica irritada com o comportamento deles, ela vira uma espécie de contraste ali, né? Ela é amiga deles, ela também é universitária, ela também lê poesia e tudo mais, né? Então, aí tem uma cena muito boa que ela tá lendo uma poeta lá, norte-americana, e ela tá falando, eu tô lendo essa poeta, eu leio antes de dormir e tal, e aí eles se reencontram num outro momento e ele fala, e aí, como é que tá a sua pesquisa com a poeta, não sei o quê, você vai fazer um trabalho sobre ela? E ela fala, não, eu só tô lendo a poeta porque eu gosto, é só uma coisa que eu leio antes de dormir, assim, do tipo, eu não vou escrever nada sobre ela. Então tem dessa coisa meio do tipo, sobre o que se conversar e a utilidade das coisas, assim. Eu achei um contraste muito interessante, assim, sem querer generalizar, mas a visão do diretor me pareceu muito interessante. Depois, eu vi um filme do Godard. Eu preciso dizer que eu tenho uma relação curiosa com o Godard, tá? Eu não gosto de todos os filmes do Godard. Eu sei que ele é muito importante para a história do cinema, eu sei que muitas coisas não teriam sido feitas se ele não tivesse criado outras coisas antes, mas o Godard tem essa proposta cinematográfica de denunciar o tempo inteiro o processo ali, né? Então, quebra a quarta parede, faz cortes que mostram que alguma coisa ali da montagem aconteceu, tem um voice-over, né? Do nada o autor vira pra frente e fala com você, o autor comenta o filme. Esse é o tipo de coisa que me tira do filme. E por mais que isso seja inovador enfim, tenha aberto muitos caminhos dentro do cinema, não é sempre que funciona pra mim. Tem alguns filmes do Godard que eu gosto, mas tem vários que eu não tenho saco. E esse foi um desses que eu fiquei, meu Deus, que filme chato. É uma mulher com vida dupla, não vou aprofundar pra quem quiser ver, sei que muita gente gosta do diretor, mas é essa mulher que tem uma vida dupla. E é um filme que tem muitos comentários políticos, ele fica falando muito sobre conflitos que estão acontecendo na época ali, e aí nesse sentido ele pode parecer um filme um pouco datado, porque ele tem elogios a muitas coisas e críticas a outras coisas, enfim, muito específicas. O que pra mim não é necessariamente um problema se o filme se passa naquele período ali, acho normal. O que me cansa é a estética mesmo. É a estética de toda hora interrompe a imersão. É um filme, eu não consigo imergir nos filmes do Godard, eu acho que é muitas vezes é isso que ele quer. Ele não quer que você, ele quer ressaltar o tempo inteiro que aquilo é um artifício. E me cansa. Eu quero imergir no filme, querido. Enfim, faleceu aí recentemente, né, que descanse em paz. Depois vou falar então das séries, né, eu assisti o The White Lotus, porque tava todo mundo comentando a segunda temporada, e eu vou confessar pra vocês que eu não tinha nenhuma vontade de ver essa série, gente. Quando eu vi sobre o que se tratava, era um resort, gente rico, eu falei, ai gente, que preguiça. Ricos na contemporaneidade, mas muita gente que eu acompanho vê, muitas amigas, muitas apoiadoras, eu tava em grupos com pessoas que estavam comentando, eu decidi assistir. Assisti o primeiro episódio da primeira temporada, achei muito chato, mas insisti, porque minhas amigas falaram, não, insiste que fica legal, e eu de fato gostei, tá? Então de fato, as duas temporadas são focadas nesses resorts, né, acho que o primeiro é no Havaí, esqueci, enfim, mas acho que é Havaí. E o segundo é na Itália. Então, o segundo, ele tem uma coisa mais internacional, assim, né? Ele tem vários personagens falando italiano, né? Obviamente, que é o pessoal que trabalha lá, e alguns americanos que vão lá pro tal do resort.
Enquanto que o primeiro são mais personagens norte-americanos mesmo, os ricos. E é sobre a vileza dos ricos, assim, e como as pessoas são sem noção, como as pessoas são egoístas, como as pessoas passam umas por cima das outras, um mundo cão. Eu diria que a primeira temporada ela é mais focada numa questão de classe, então a gente vai ter ali o conflito dos hóspedes com o staff do resort. E eu acho que esse tema me interessou mais. Eu gostei de como foi desenvolvido, os personagens são detestáveis. Os personagens que tentam fazer alguma coisa pra mudar dá problema, né? Não tem uma mensagem assim muito esperançosa, não tem uma redenção. E a segunda temporada, ela é mais focada nos relacionamentos. Então tem essa coisa do amor, da relação sexual e de como é que isso se dá em vários níveis, né? Então as pessoas que estão namorando, as pessoas que estão em casamento, as pessoas que estão pagando pelo sexo, as pessoas que estão se prestando esse serviço. Então as várias maneiras como o relacionamento amoroso ou sexual se dá, né? E as complicações em torno disso, e complicações típicas de gente endinheirada e às vezes muito descolada da realidade, enfim, fúteis, alienadas, ou que ficam numa dinâmica de poder umas com as outras, né? Vai ter questão de ciúme, traição, ética, golpe, enfim, tem várias maneiras, várias abordagens diferentes. Eu achei interessante, mas eu acho que me pegou mais a primeira, que é focada mais nessa questão de classe. Mas fica aí a indicação pra quem, como eu, tava com muita preguiça da série. No fim das contas, eu acabei gostando. As atuações são muito boas. Gostei bastante. É uma produção, assim, muito bem feita. Por último, eu vi Wandinha na Netflix, que eu achei, assim, uma coisa deliciosa. Um remake dessa personagem, né, que aparecia com a família Addams. E tem um elenco bem diversificado, né? Procuraram dar uma enriquecida ali na representatividade. Mas eu gosto do humor. A Wandinha tem essa coisa de ser muito mal-humorada e de ter uma certa maldadezinha. E então eu acho que tem essa coisa fantasiosa e catártica de mostrar uma personagem que ela não refreia o seu lado sombrio, que é algo que a gente faz pra viver em sociedade, né? Então, assim, acho que a ficção tem essa função de trazer essa maldade pra frente, né? Uma coisa assim meio a fúria de Silvino Campo. Mas é interessante também porque é essa coisa de uma menina que procura se afirmar sendo muito diferente do padrão, né? Então se veste diferente do padrão, gosta de coisas diferentes do padrão. Então você consegue pensar também em coisas, em elementos da vida da Wandinha como metáforas de coisas sobre as quais a gente pode refletir hoje, assim. É um núcleo adolescente, né? Tem muito dessa coisa de primeiros amores, amizades, disputa de grupinhos. A Wandinha vai pra uma escola onde todo mundo é meio diferentão, né? Você tem as sereias, você tem os lobisomens, enfim, você tem criaturas diferentes lá. Então tem essa vibe meio Harry Potter, assim, também, né? De uma escola de seres mágicos. E não de pessoas que são mágicas, mas de seres mágicos, de certo modo. E tem um mistério, né? Começa a ter um mistério que a Wandinha ela vai lá se empenhar em tentar descobrir. Eu achei divertidíssima. Série gostosíssima, assim, pra ver naqueles momentos de descanso. Me digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. É isso, gente. Essas foram as coisas que eu assisti. Já tô derretendo aqui, tô com a toalha pra me secar, né? Porque essa parte que a gente não mostra. Mas é isso aí. Me digam o que vocês viram aí de bom em dezembro, o que vocês indicam e o que vocês têm acompanhado também, se quiserem deixar as dicas aí. Um beijo grande a todos e muito obrigada sempre pela companhia e pelo apoio. Quem apoia aqui o canal, beijocas e até a próxima.